Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O avião taxiou lentamente pela pista pronto para a decolagem. O rugido do motor era quase inaudível, abafado pela suave pressão de uma antecipação familiar, a de viajantes às vésperas de um voo de longa distância. Zaiden Lambert, um empresário excepcional, olhava pela janela. Seus olhos escuros fixos no horizonte com a intensidade possuída apenas por aqueles que aprenderam a navegar nas águas turbulentas do mundo corporativo. Foi um momento raro para ele, a primeira vez em vários anos que embarcou em um voo comercial, com seu jato particular em manutenção. Um relativo desconforto o invadiu ao pensar em se misturar com estranhos, mas ele se adaptaria a isso, assim como sempre se adaptara aos obstáculos. Este voo era apenas uma escala em um dia já agitado, mas algo naquela situação comum despertou nele uma sensação estranha. Talvez fosse a lembrança do passado, quando tudo começou com nada além de sua força de vontade férrea. À primeira vista, Zaiden parecia um passageiro como qualquer outro. Um homem elegante, vestido de maneira sóbria porém refinada, com a marca de quem sabe que o estilo não reside na extravagância, mas na discrição. No entanto, por trás dessa aparente compostura, havia uma riqueza e uma influência colossais que se estendiam muito além dos assentos da primeira classe. Zaiden havia construído um império tecnológico revolucionário do zero. Sem herança de família, sem portas dos fundos abertas por contatos privilegiados, mas com uma ambição e perseverança incomparáveis que ele nunca abandonou, mesmo nos momentos mais sombrios. O empresário que os outros agora admiravam e respeitavam não era outro senão um homem que se fez sozinho. Alguém que havia superado obstáculos invisíveis, muitas vezes impostos por uma sociedade disposta a sufocá-lo por causa de suas origens, para ascender ao topo. Quando o avião atingiu a velocidade de cruzeiro, Zaiden recostou-se em sua confortável poltrona, com um copo gelado de uísque nas mãos. Concentrou-se por um instante em uma nova e promissora parceria estratégica. Esse acordo era crucial porque fortaleceria seu domínio sobre um setor que, mesmo dominado por gigantes, ainda tinha brechas a serem exploradas. Ele não percebeu imediatamente a aproximação da comissária de bordo. Foi apenas um movimento fugaz em seu campo de visão, um detalhe insignificante para ele. Mas quando ela se posicionou ao seu lado, ele ergueu lentamente a cabeça, como se tivesse percebido a perturbação. Senhor, por favor, aperte o cinto de segurança. Estamos nos preparando para a decolagem, disse ela abruptamente, com a voz áspera e desprovida de gentileza. Ele não entendeu imediatamente o que estava causando frio, mas um sutil tremor de incompreensão percorreu seu corpo. Foi como se, naquele momento, ele tivesse despertado algo que não deveria. Zaiden virou a cabeça lentamente para encará-la. Seus olhos escuros pousaram no distintivo que ela usava. Carolina, um nome comum, como tantos outros. Ele lhe ofereceu um sorriso discreto e educado, o de um homem acostumado a aliviar as tensões antes que elas explodissem. Mas algo em seu olhar, uma pequena chama de agressividade, despertou nele uma sensação desagradável. À medida que ela se aproximava, seu olhar não vacilou, mas suas feições endureceram. Caroline agarrou o cinto de segurança e, sem explicação, apertou-o violentamente como se exercesse uma pressão simbólica, uma forma de colocá-lo de volta no lugar. O estrondo metálico ecoou pelo ar silencioso da cabine. Zaiden, embora seu assento já estivesse perfeitamente ajustado, sentiu uma estranha perturbação naquele ato inofensivamente mecânico. Um momento de suspensão se criou então. Ela esperou por uma reação dele, um protesto, um gesto de raiva. Mas Zaiden permaneceu imóvel, os olhos fixos nela com uma intensidade gélida, a calma intacta. Com licença, você não precisa fazer isso. Eu consigo tirar o cinto sozinho, disse ele, com a voz calma, mas firme, comedida como a de um homem acostumado a se manifestar em situações delicadas. Ele esperava que ela recuasse, mas, em vez disso, ela permaneceu ali, inabalável. Caroline permaneceu em silêncio por um momento, com o olhar implacável, quase acusador. Então, com um suspiro frio, sussurrou: as pessoas sempre acham que podem falar com a gente como quiserem, né? Seu tom era cortante, uma provocação óbvia. Zaiden se endireitou ligeiramente, um arrepio de irritação percorrendo sua espinha. Algo na postura dela, no jeito como ela o olhava, o incomodava. Era como se ela estivesse esperando que ele se sentisse culpado, se curvasse à sua autoridade. Antes que ele pudesse responder, Caroline deu um tapa rápido e forte, ecoando pela cabine. O choque foi instantâneo. O ar pareceu congelar por um instante e os passageiros ao redor congelaram, com os olhos arregalados, incapazes de compreender o que acabará de acontecer.
Zaiden permaneceu imóvel, com a mão na bochecha, um gosto amargo na boca. O golpe não foi fisicamente doloroso, mas a humilhação que sentiu no gesto foi imediata, brutal. Uma sensação de desprezo que ele não sentia há anos, mais um teste em sua ascensão. Ele virou lentamente a cabeça em sua direção, com a expressão impassível, mas um arrepio glacial percorreu seus olhos. A calma, a tranquilidade que o caracterizava ainda estavam lá, mas por trás de seus olhos havia algo mais sombrio, mais determinado. Ele se levantou lentamente, mas com autoridade evidente, toda a sua estatura imponente. A cabine subitamente ficou pesada com o silêncio, os murmúrios dos passageiros se dissipando instantaneamente. Caroline, por sua vez, não vacilou, sem dúvida, acreditando que seu ato de violência era suficiente para colocá-lo em seu devido lugar. Ele se levantou, imponente, alto e calmo. Seus gestos eram medidos, como se o tempo lhe pertencesse. Caroline, visivelmente satisfeita com sua lição, deu de ombros com altivez, o rosto endurecido pela convicção de que acabará de fazer o que precisava ser feito. No entanto, ela parecia não perceber que Zaiden, ainda imperturbavelmente silencioso, não deixava nada passar. Seu olhar percorreu a cabine, pousando por um instante na aeromoça, depois se voltou para os passageiros. Nenhuma palavra, nenhum gesto para expressar sua raiva. Mas em sua mente uma decisão havia sido tomada. Mas Zaiden, ainda calmo, olhou-a diretamente nos olhos e em voz baixa e determinada disse: "Você cometeu um erro." Caroline cruzou os braços, tentando manter sua autoridade, mas Zaiden agora a dominava. A tensão entre eles era palpável, quase elétrica. Ele tinha uma presença que, sem dizer mais nada, impunha respeito. Caroline, por outro lado, tentava desesperadamente esconder seu nervosismo. Ela nunca acreditara que alguém pudesse enfrentá-la daquele jeito. Ela, a mulher controladora e inflexível, se sentia incomodada com aquele homem que parecia não ter medo de enfrentar a tempestade. Zaiden pegou o celular com lentidão controlada, o olhar ainda fixo nela. Ele descou alguns números, e a sala inteira pareceu congelar de expectativa. Então, com um gesto fluido, levou o aparelho ao ouvido sem nem desviar o olhar. O silêncio pesava, cada segundo se prolongando como uma eternidade. Caroline sentiu o coração disparar, uma onda de ansiedade crescendo dentro dela. Ela sabia, no fundo, que ele acabará de cruzar uma linha que nenhum passageiro jamais ousara cruzar. "Michael, é o Zaiden", disse ele baixinho, com a voz fria como aço. "Quero este avião de volta ao portão imediatamente." "Sim, agora." Sem perguntas. "Apenas faça." Caroline, tão confiante momentos antes, congelou ao som daquelas palavras. A realidade a atingiu com força. Zaiden não era apenas mais um passageiro. Ele era uma força por si só, e não temia nada nem ninguém. Seu olhar se tornou mais afiado, mais intenso, e Caroline sentiu sua autoridade se esvair sob a pressão daquele homem calmo, mas inabalável. Ela tentou protestar com a voz trêmula, revelando sua compreensão da situação, mas Zaiden a interrompeu com um olhar gélido. Sem palavras, apenas um silêncio pesado. Ele guardou o celular no bolso com uma segurança silenciosa, como se o assunto já estivesse resolvido, como se o que ele acabará de perguntar fosse uma mera formalidade. Em segundos, a voz do capitão soou pelo interfone, clara e inconfundível. "Senhoras e senhores, precisamos retornar ao portão devido a circunstâncias imprevistas. Por favor, permaneçam sentados." O tom era neutro, mas Caroline não pôde deixar de sentir que aquele anúncio nada comum acabará de perturbar o equilíbrio que ela pensava ter conquistado. O rosto de Caroline empalideceu instantaneamente. Ela se virou para Zaiden, mas desta vez não o confrontaria. As palavras ficaram presas na garganta, incapazes de sair. O que você está fazendo?" Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Mas Zaiden não respondeu. Apenas a encarou com a postura ereta e o olhar impenetrável. Não precisava falar para se expressar. Sabia que a intimidação não estava nas palavras, mas na certeza de suas ações. Caroline, completamente perturbada, sentiu-se vulnerável sob aquele olhar de ferro. Ela queria humilhá-lo. Ele, o mero passageiro, com nada além de sua presença e calma. Mas ela acabará de desencadear uma reação que jamais teria previsto. Ela havia subestimado o homem que pensava poder manipular, e agora estava pagando o preço. O avião girou lentamente, os motores rugindo de volta para o portão. Os passageiros, meio perplexos, trocaram olhares incrédulos, cochichando entre si, mas Zaiden não demonstrou nenhum sinal de agitação. Para ele, essa reversão foi um mero detalhe, uma mera correção de curso. Para Caroline, no entanto, marcou o início de sua queda. O poder que ela pensava possuir estava se esvaindo a cada segundo. Ela sabia, no fundo, que o que viria a seguir não seria fácil.
Suas palmas estavam suadas, seu coração batia mais rápido, mas Zaiden ainda não piscou. Ele simplesmente a encarou, sua autoridade silenciosa e presença imponente a dominando sem esforço. Caroline, trêmula, já sabia o que a esperava. E desta vez ela não podia mais escapar da verdade que ignorara até então, ela não estava mais no controle. Poucos minutos depois, o supervisor da comissária de bordo chegou às pressas, com um olhar grave e respeitoso. Seu passo rápido revelava a pressão da situação, mas ele se obrigou a manter a seriedade. Senhor Lambert, por favor, aceite nossas sinceras desculpas, disse ele, com a voz contida, formal, mas marcada por um respeito evidente. Fomos informados da situação. Seus olhos se voltaram brevemente para Caroline, antes de retornarem a Zaiden. Caroline, você precisa desembarcar deste avião imediatamente. O espanto cruzou o rosto de Caroline. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Sua autoridade, seu aparente poder, derretia-se diante dos olhos de todos. O quê? Não, é impossível, protestou ela com a voz trêmula de descrença, mas seu rosto se desfez ao encontrar o olhar firme do supervisor. Não havia compaixão em seus olhos, apenas a fria verdade de uma ordem irrecusável. É uma ordem, Caroline. O supervisor esperou um momento, como se quisesse dar a Caroline a ilusão de uma escolha. Mas quando ela tentou protestar novamente, ele insistiu firmemente. Não havia como voltar atrás para ela. Caroline juntou suas coisas às pressas, suas mãos trêmulas revelando seu estado de espírito. Cada movimento era um lembrete do declínio acentuado em sua carreira e status. Os passageiros, testemunhas silenciosas da humilhação pública, mantinham-se afastados, alguns trocando olhares perplexos, outros murmurando palavras inaudíveis. Caroline, com sua dignidade cada vez mais rachada, caminhou em direção à porta, cada passo carregado de uma vergonha que ela nunca conhecera. Os olhos de Zaiden a seguiram sem expressão, mas havia algo mais em seu olhar. Não triunfo, nem satisfação exagerada, mas uma certeza silenciosa. Aquela cena era apenas uma pequena vitória em uma luta muito maior. O peso de seu olhar acompanhou Caroline até a saída, como um lembrete do lugar que todos deveriam ocupar, independentemente da situação. Assim que ela se foi, Zaiden recostou-se em silêncio, o rosto calmo como se nada tivesse acontecido. Não precisava se justificar nem chamar atenção. Simplesmente era. Os murmúrios dos passageiros ao seu redor eram quase inaudíveis, alguns fascinados, outros ainda incrédulos. O olhar de Zaiden, no entanto, permaneceu sereno e implacável, como se o acontecimento fosse apenas uma pequena perturbação na longa estrada que escolhera. O capitão anunciou que o voo retomaria em breve, com a voz um pouco mais suave no interfone, quase tranquilizadora. Mas Zaiden, perdido em pensamentos, não reagiu. O som dos motores, o zumbido familiar do avião, tudo parecia distante. Em sua mente a cena no avião era apenas um lembrete. Um lembrete do que ele tivera que suportar para chegar àquele ponto para ser respeitado. Ele aprenderá que respeito não se dá, se toma, e naquele momento, Caroline compreenderá isso plenamente. Enquanto folheava os relatórios de trabalho no celular, seus pensamentos vagavam. Não importa o quão alto você suba na vida, sempre haverá pessoas tentando te humilhar, te rebaixar, pensou. Mas Zaiden não era esse tipo de homem. Ele não nasceu para se submeter. A cada obstáculo, a cada humilhação, ele se tornava mais forte. E hoje essa mensagem era clara para qualquer um que a entendesse. Ele jamais desistiria. O avião decolou lentamente, a cidade se estendia lá embaixo como um quadro de paz. Zaiden finalmente se levantou e foi em direção à janela. Seu olhar se fixou nas nuvens por um instante, perdido em pensamentos profundos. Mas antes que pudesse se deixar levar por seus pensamentos, uma voz calma, porém sincera, quebrou o silêncio. O empresário na casa dos 50 anos, com uma expressão séria, porém respeitosa, dirigiu-se a ele. Com licença, senhor, começou ele, com a voz baixa, mas cheia de gratidão. Eu só queria dizer que o senhor agiu com rara classe. Já passou da hora de algumas pessoas perceberem que não podem se comportar assim. Zaiden virou a cabeça lentamente, observando o homem por um instante, talvez tentando decifrar suas intenções. Então, após uma pausa, assentiu gentilmente. Sempre há tempo para aprender, respondeu com uma neutralidade gélida, sem sorrir, mas seu olhar intenso carregava toda a gravidade de suas palavras. Não era vaidade nem uma declaração arrogante. Era uma verdade simples. O empresário pareceu entender o significado das palavras de Zaiden. Curvou-se levemente como se reconhecesse a sabedoria de Zaiden, e ficou em silêncio. Zaiden voltou-se para a janela. A cena no avião, os olhares dos outros passageiros, tudo isso era reflexo de algo maior.
O que ele acabará de fazer não era vingança, nem um simples ato de justiça. Era uma mensagem, uma declaração de princípios. Ele se levantou novamente e se espreguiçou. Sim, era uma mensagem, uma que Caroline, como tantas outras antes dela, teve que aprender da maneira mais difícil. Zaiden sabia que sua vida sempre seria repleta de desafios. Mas a cada passo ele se manteve firme com uma dignidade inabalável. E hoje ele acabará de ensinar uma lição valiosa a todos aqueles que se achavam superiores aos demais. Respeito se conquista, pensou Zaiden enquanto olhava pela janela para o céu infinito. E para ele a lição havia sido ensinada não apenas para Caroline, mas para qualquer um que acreditasse que a hierarquia social era medida por privilégios ou aparências. Para ele, respeito era uma questão de caráter, e ele tinha muito mais a oferecer do que a maioria.